Há uma pergunta que me fizeram 1000 vezes em meus 99 anos de vida. Não é sobre a Berkshire, nem sobre o Warren. A pergunta é esta: se você começasse hoje, sem nada, o que exatamente faria? E toda vez que a ouço, noto a mesma coisa. A pessoa que pergunta já tem uma resposta em mente, quer que eu a confirme, quer que eu diga que o que ela faz é razoável, que suas dívidas são gerenciáveis, que esperar mais um pouco não altera o resultado final. Não farei isso. Não o fiz em 99 anos e não pretendo começar agora. Permitam-me começar com um número: R$ 1.300.000. Este é o rendimento total que um trabalhador brasileiro médio gera ao longo de 40 anos de vida ativa, calculado sobre um salário mensal de R$ 2.700, dos 25 aos 65 anos. R$ 1.300.000 que passam por suas mãos, um a um, durante 4 décadas. E ao final, 91% dessas pessoas chegam à velhice sem patrimônio próprio, dependendo de filhos ou do Estado para sobreviver. A pergunta que ninguém faz é esta: para onde foi esse dinheiro? Porque ele não sumiu, ele trocou de mãos. Passou dos bolsos deles para os bolsos de quem já era rico. Este mecanismo de transferência invisível é a primeira coisa que você precisa entender antes de falarmos sobre qualquer plano. Em 1964, eu tinha 30 anos e observei algo que definiria meu modo de pensar sobre dinheiro para sempre. Um colega ganhava exatamente o dobro do meu salário. Casa maior, carro mais novo, férias no exterior. Eu guardava 25% do que ganhava e investia cada centavo dessa economia. Ele gastava até o último real de sua renda e, às vezes, ultrapassava esse limite. 20 anos depois, em 1984, aquele homem carregava dívidas equivalentes a 3 anos do próprio salário. Eu tinha ativos que geravam rendas passivas superiores à soma que ele ganhava trabalhando. A diferença não foi a renda, foi a sequência de decisões tomadas por 2 décadas, decisão por decisão, mês a mês, sem exceção. Este contraste é o esqueleto de tudo o que vou explicar a seguir. Se eu tivesse 25 anos hoje e começasse do zero, a primeira coisa que faria não é abrir uma conta de investimentos. Este é o erro de sequência mais comum entre as pessoas que leem sobre finanças pessoais. Buscam um instrumento antes de construir a estrutura. É como tentar construir o 30º andar de um prédio sem ter lançado os alicerces. O prédio desaba. Sempre. Antes de mover R$ 1 para qualquer investimento, existem 3 decisões estruturais que determinam se o plano terá vida ou morrerá nos primeiros 24 meses. A primeira é a fixação de uma taxa de poupança, não de um valor. A distinção parece pequena, não é? Se você decide economizar R$ 200 por mês quando ganha 2.700, sua taxa é de 7,4%. Se sua renda sobe para 4.000 e você continua economizando R$ 200, sua taxa cai para 5%. Você ganhou mais dinheiro e, em termos relativos, economiza menos. Isso tem um nome preciso. Chama-se inflação do estilo de vida e é o mecanismo principal pelo qual a classe média destrói seu próprio futuro financeiro sem perceber. Aos 25 anos e R$ 2.700 por mês, eu fixaria minha taxa em 25% desde o primeiro dia, R$ 675 mensais. Não é uma soma impressionante, mas não é o valor que constrói a riqueza nesta etapa. É o hábito estrutural, porque ele se escala sozinho. Se em 4 anos a renda chegar a R$ 5.000, os 25% se transformam em R$ 1.250 sem nenhuma decisão adicional. Se chegar a 10.000, são 2.500. A taxa fixa elimina a negociação mental que destrói a disciplina financeira da maioria. Não precisa decidir todo mês quanto economizar. Já está decidido. Aquele percentual sai antes que o resto do dinheiro exista em sua mente
como disponível. O que eu faria com esses R$ 675 mensais nos primeiros meses? Não os investiria. Construiria uma reserva de emergência. Antes de tocar em qualquer mercado financeiro, preciso de 3 a 6 meses de despesas básicas em dinheiro líquido, acessível em menos de 24 horas, não em fundos de investimento. Não em contas que geram rentabilidade, mas levam dias para liberar os fundos em espécie. Com despesas mensais de R$ 2.000, esse fundo exige entre R$ 6.000 e R$ 12.000. Com R$ 675 mensais de economia, eu o construo entre 9 e 18 meses. 18 meses de espera antes de investir parece uma eternidade aos 25 anos. Mas esse fundo não é um luxo, é o mecanismo que impede o cometimento do erro mais destrutivo que existe no investimento individual. Vender no pior momento possível porque você precisa de dinheiro. Segunda-feira, 19 de outubro de 1987, o mercado caiu 22% em um único dia. A Berkshire tinha caixa disponível. Nós compramos. A maioria dos investidores individuais não tinha esse amortecedor. Muitos tiveram que liquidar posições a preços de pânico para cobrir gastos correntes, urgências médicas, pagamentos de dívidas. Os que venderam naquele dia precisaram de 4 a 6 anos para recuperar o que perderam. Os que compraram naquele dia dobraram seu dinheiro em 36 meses. A diferença entre esses dois grupos não foi a inteligência, não foi o acesso a informações privilegiadas. Foi a posse ou a falta daquele fundo de liquidez que torna desnecessária a venda quando o mercado desaba. A segunda decisão estrutural não se negocia com ninguém. É a eliminação total das dívidas de consumo antes de investir R$1. E aqui vou contradizer diretamente metade dos consultores financeiros que operam no Brasil, porque lhes convém que seus clientes invistam dinheiro emprestado ou mantenham dívidas ativas enquanto investem, pois assim recebem comissões de ambos os lados da equação. A matemática é implacável. Os cartões de crédito no Brasil têm uma taxa de juros anual média que ultrapassa frequentemente os 200%. Para justificar a manutenção dessa dívida ativa e o investimento do dinheiro disponível, em vez de pagá-la, seu investimento teria que gerar mais de 200% ao ano de forma constante. O S&P 500, o índice mais sólido da história financeira moderna, gerou uma média de 10,7% ao ano nos últimos 100 anos, não 200. 10,7. Menos de uma fração do custo dessa dívida. O pagamento de uma dívida com juros de 10% ao mês equivale matematicamente a um investimento garantido com lucro astronômico, sem risco. Nada nos mercados oferece isso. Nada. Se eu começasse do zero hoje, com qualquer dívida de consumo ativa, usaria todo o excedente disponível para eliminá-la o quanto antes, sem exceções, sem negociações mentais sobre se é melhor investir do que pagar. A matemática já respondeu a essa pergunta. A resposta é pagar. Agora vem a terceira decisão estrutural, e é a que gera mais resistência quando a explico, pois toca em algo que a cultura de consumo transformou em um direito inalienável. A decisão sobre o estilo de vida nos primeiros 5 anos. Existe uma realidade matemática sobre o capital que se acumula cedo que a maioria nunca calculou. R$1.000 investidos aos 25 anos, com 8% ao ano, se transformam em R$ 21.724 aos 65 anos. 40 anos de juros compostos. Mas se você esperar 5 anos para investir os mesmos R$1.000, o resultado aos 65 anos cai para R$ 14.785. A espera de 5 anos destruiu R$ 6.939. R$ 6.939 que nunca existiram porque você decidiu esperar 5 anos.
Isso equivale a quase 7 vezes o investimento original, que evaporou sem que o mercado caísse, sem que nenhuma crise surgisse, simplesmente pelo não agir 5 anos antes. Aquele cálculo muda completamente o modo como você deve pensar sobre os gastos discricionários entre os 25 e 30 anos. Cada real que você gasta em consumo inútil nessa janela não vale R$ 1. Vale entre 10 e 20 reais em poder de compra futuro perdido, dependendo do prazo restante e da taxa de crescimento do mercado. Quando você tem 27 anos e decide gastar R$ 1.500 em um celular novo que não precisa, você não gasta R$ 1.500. Você gasta entre 15 mil e 30 mil reais do patrimônio futuro. Esta é a conversão real, e ninguém ensina isso nas escolas porque não convém às empresas que vendem esses aparelhos. Uma vez finalizado o fundo de emergência e eliminadas as dívidas de consumo, o plano de investimentos começa. E aqui serei extremamente específico, porque a ambiguidade é o refúgio de quem não quer se comprometer com nada concreto. Aos 25 anos e R$ 675 mensais disponíveis para investimento, eu faria uma única coisa. Compraria um fundo de índice que replique o comportamento do Ibovespa ou do mercado global total, como um ETF de S&P 500, sem exceções, sem rotações, sem análises sobre qual setor subirá mais este trimestre. Um único instrumento comprado automaticamente todo mês, independentemente do que o mercado faça naquele dia. Por quê? Porque entre 1984 e 2023, o investidor médio em fundos de ações ativos obteve uma rentabilidade anual de 3,7%. O S&P 500 obteve 11,1% no mesmo período. A diferença é de 7,4 pontos percentuais ao ano. Aplicada a um investimento de R$ 675 mensais por 40 anos, essa diferença equivale a R$ 3.300.000. O investidor ativo terminou com cerca de 1 milhão. O investidor de índice terminou com cerca de 4.300.000. Uma diferença enorme pela escolha do instrumento correto. Não porque você foi mais inteligente. Não porque você trabalhou mais. Porque escolheu o instrumento certo e não tocou nele. Warren e eu aprendemos esta lição de formas diferentes e chegamos à mesma conclusão. Em 2007, Warren apostou $1 milhão que nenhum gestor de fundos de hedge poderia superar o S&P 500 por 10 anos. Apenas um gestor aceitou o desafio. Ao final dos 10 anos, em 2017, o S&P 500 gerara 8,5% ao ano em média. O fundo de hedge, com todos os seus analistas, algoritmos e informações, gerara 2,2% ao ano. Warren doou $1 milhão para a caridade. Aquele experimento não foi anedótico, foi o resumo de décadas de evidências acumuladas sobre o porquê da gestão ativa perder para o índice em horizontes longos. R$ 675 mensais investidos em um fundo de índice com 8% ao ano por 40 anos. Vamos calcular exatamente o que isso produz. Em 10 anos, você tem R$ 123 mil. Em 20 anos, tem quase R$ 400 mil. Em 30 anos, tem quase R$ 1 milhão. Em 40 anos, tem mais de R$ 2 milhões. R$ 2 milhões, começando com R$ 675 por mês. A matemática não exige engenharia financeira. Exige consistência. Mas agora vem o elemento que destrói este plano para a maioria das pessoas que o tentam, e não é uma crise de mercado, não é uma recessão, é algo muito mais comum e muito mais invisível. Por que a maioria vende exatamente quando deveria comprar? A resposta não está nos mercados, está na arquitetura do cérebro humano. O sistema límbico, a parte do cérebro que processa o medo, foi projetado por milhões de anos de evolução para responder a ameaças imediatas. Um predador, um rival, uma catástrofe visível.
Aquele sistema não distingue entre uma ameaça física e uma queda de 20% no valor da sua carteira. Ambos ativam a mesma resposta de pânico: fuja, venda, proteja-se. E o problema é que, nos mercados financeiros, fugir no momento do pânico é exatamente o oposto do que maximiza o resultado a longo prazo. Em 2008, o mercado caiu 57% de seu pico em outubro de 2007 até o seu mínimo em março de 2009. 57%. Quem tinha R$100 mil em janeiro de 2008 tinha 43 mil em março de 2009. Aquele nível de destruição de valor visível ativa o pânico até em investidores experientes. A maioria vendeu, nem todos. Os que mantiveram suas posições e continuaram comprando viram recuperado o valor total de sua carteira em abril de 2012. 4 anos. Os que venderam no pânico de 2009 e esperaram o mercado estabilizar antes de comprar de novo, perderam a maior parte daquela recuperação. Alguns precisaram de 8 ou 9 anos para recuperar o que perderam, contando o custo de oportunidade. A solução para este problema psicológico não é o desenvolvimento de uma disciplina de ferro. Isso não funciona sob pressão real. A solução é a automatização. Se a compra mensal do fundo de índice é automática, se o dinheiro sai da sua conta no mesmo dia em que você recebe o salário, sem passar por sua decisão consciente, então o sistema límbico não tem o que ativar, não há decisão a tomar. O dinheiro não está mais disponível mentalmente, e quando o mercado cai 30% e seu cérebro berra para você vender, o sistema automatizado continua comprando, acumulando mais unidades a preços menores, sem pedir sua permissão. Na Berkshire, construímos sistemas para nos proteger de nossas próprias emoções. Isso pode soar estranho vindo de um homem que passou 60 anos tomando decisões de investimento. Mas a diferença entre investidores que ganham e os que perdem não é a inteligência emocional no momento da crise. É a construção, antes da crise, de mecanismos que tornam a emoção irrelevante para a execução do plano. Vou lhe dar um número que muda completamente a perspectiva sobre as quedas de mercado. De 1929 a 2023, o mercado caiu mais de 20% em 16 ocasiões diferentes. 16 vezes, o mercado destruiu 1/5 ou mais do valor em intervalos de semanas a anos. E, no entanto, alguém que tivesse investido R$100 mensais de 1929 até 2023, sem exceção, teria acumulado um patrimônio de milhões. As 16 quedas não destruíram o plano. Elas o aceleraram, porque durante cada queda compraram-se mais unidades a preços menores e, quando o mercado se recuperou, aquelas unidades adicionais multiplicaram o efeito da recuperação. Agora quero falar sobre algo que ninguém menciona quando explica planos de investimento de longo prazo. O custo da vida cotidiana, que parece pequeno e que acumula uma destruição matemática enorme. Existe um conceito que na Berkshire chamamos internamente de dreno silencioso. São os gastos recorrentes de valor unitário pequeno que individualmente parecem irrelevantes, mas que, compostos ao longo do tempo, produzem uma destruição de capital equivalente a uma crise financeira. Dou-lhe os números exatos. Um café comprado na rua 5 dias por semana, a um preço médio de R$10, equivale a R$2.600 por ano. Investidos a 8% ao ano por 30 anos, esses R$2.600 anuais se transformam em quase R$300 mil. Uma assinatura de streaming de R$50 mensais, que você raramente usa, equivale a R$600 por ano. 30 anos a 8% produzem quase R$70 mil. Um seguro que você não revisa há 5 anos e que provavelmente paga uma cobertura duplicada equivale em média a R$500 anuais de sobretaxa. 30 anos a 8%
produzem quase R$ 60.000. Some esses 3 exemplos. Mais de R$ 400.000 evaporados, não por uma crise, não por um investimento ruim, mas por 3 decisões de consumo que, individualmente, parecem insignificantes. Multiplique este cálculo pela totalidade dos gastos recorrentes sem revisão que uma pessoa média acumula durante sua vida adulta e você entenderá por que R$ 1.300.000 de renda total em 40 anos podem produzir um patrimônio de R$ 0. A revisão anual de todos os gastos recorrentes não é um exercício de austeridade extrema. É a aplicação do mesmo princípio que usamos na Berkshire para avaliar negócios. Todo ano revisamos cada linha de despesa e fazemos uma única pergunta: este custo produz valor proporcional ao que destrói em capital? Se a resposta é não, o gasto desaparece, sem sentimentalismo, sem negociação. A racionalidade aplicada sem emoção ao fluxo de caixa pessoal produz os mesmos resultados que a aplicada à gestão de uma carteira corporativa. E, no entanto, quase ninguém faz. Porque revisar gastos pessoais implica confrontar decisões passadas que se provaram irracionais, e o ego humano resiste a esse confronto com uma força surpreendente. Existe uma segunda categoria de dreno que é mais difícil de quantificar, mas igualmente destrutiva. Chamo-a de custo da sinalização social. É o dinheiro que você gasta, não porque o bem ou serviço tem valor intrínseco para você, mas para comunicar algo sobre quem você é a pessoas cuja opinião, na realidade, não determina seu bem-estar. O carro que você compra 3 categorias acima do que precisa funcionalmente. As roupas de marca que custam 4 vezes mais que uma alternativa de qualidade comparável. As férias projetadas para serem fotografadas mais do que para serem vividas. Em 1981, fiz um cálculo que nunca esqueci. Um colega comprou um carro de luxo alemão por $35.000, quando um modelo japonês confiável custava $12.000. A diferença de $23.000, investida a 8% durante os 25 anos que aquele colega trabalhou antes da aposentadoria, teria se transformado em $157.000. $157.000 que não existiram porque a decisão de compra foi governada pelo que os outros pensariam ao ver o carro na garagem. Aquele colega se aposentou sem capital suficiente para manter seu estilo de vida sem reduzi-lo drasticamente. O carro alemão foi o símbolo visível de uma lógica financeira invisível que o acompanhou por décadas. Faço-lhe uma pergunta que quero que deixe suspensa em sua mente, sem respondê-la ainda. Quanto dinheiro você gastou nos últimos 5 anos em bens ou serviços cujo valor principal era comunicar algo a outras pessoas, não satisfazer uma necessidade real sua? Não me responda agora. Guarde esta pergunta. Volte a ela ao final. Quero falar agora sobre o momento em que o plano de 25 anos começa a produzir resultados visíveis e por que esse momento é, paradoxalmente, o mais perigoso de todo o processo. Quando sua carteira atinge os primeiros R$ 100.000, algo muda na psicologia. O número se torna real, visível, concreto. E surgem 3 tentações simultâneas que destruíram mais planos de investimento de longo prazo do que qualquer crise de mercado. A primeira tentação é a diversificação prematura. A carteira tem R$ 100.000 e, de repente, parece razoável distribuí-la entre múltiplos instrumentos, múltiplos mercados, múltiplas estratégias. O raciocínio soa prudente, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas, na prática, a diversificação entre múltiplos instrumentos nesta etapa não reduz o risco, aumenta a complexidade da gestão, eleva os custos de transação, divide a atenção entre múltiplos sinais de mercado e cria múltiplos pontos de decisão onde antes havia um só. Cada ponto de decisão adicional é uma oportunidade a mais para que o sistema límbico interfira no plano racional.
Warren tem uma frase sobre isso que repete frequentemente. A diversificação é proteção contra a ignorância. Se você sabe o que está fazendo, não precisa ter 30 coisas diferentes. Com um fundo de índice amplo, você já tem exposição a 500 das maiores e mais lucrativas empresas da economia global. Adicionar mais instrumentos sobre isso não diversifica, duplica. A segunda tentação é o ajuste da estratégia baseado no desempenho recente. O fundo de índice gerou 12% ano passado. Um fundo de tecnologia específico gerou 31%. A lógica emocional diz: mude para o fundo que gera mais. A lógica matemática diz exatamente o oposto. O desempenho passado em prazos curtos é o indicador menos confiável de desempenho futuro que existe nas finanças. Os fundos que sobem mais em um ano determinado têm uma probabilidade estatística superior à média de ficarem entre os piores no ano seguinte. Por quê? Porque os retornos altos a curto prazo atraem fluxos massivos de capital, que inflam os preços dos ativos do fundo, o que reduz a rentabilidade futura potencial. O investidor que persegue o desempenho recente chega sempre atrasado à festa e sai quando a música já parou. Em 2027, um ano após começar este processo de educação financeira massiva no Brasil, o mercado de criptoativos gerou retornos que chegaram a superar 100% em alguns ativos específicos. Milhões de investidores brasileiros moveram capital dos fundos de índice para aquele mercado. Em 2028, aquele mercado perdeu entre 60% e 90% de valor na maioria dos ativos principais. Os investidores que perseguiram o desempenho recente perderam mais do que haviam ganho e, além disso, perderam os anos de acumulação no fundo de índice que abandonaram. A terceira tentação é a mais sutil e a mais destrutiva. É o que eu chamo de síndrome do investidor sofisticado. Quando a carteira atinge certo tamanho, a pessoa começa a sentir que merece uma estratégia mais complexa, que estratégias simples são para iniciantes, que agora, com 100 ou 200 mil reais, faz sentido contratar um consultor que gerencie ativamente o dinheiro, use derivativos, implemente proteções, acesse investimentos alternativos de maior sofisticação. Esta progressão para a complexidade é quase universal entre os investidores individuais que atingem certo patamar de capital. E quase universalmente destrói uma fração significativa do que levou anos para construir. Os dados do estudo Dalbar, que desde 1984 analisa o comportamento real dos investidores individuais nos mercados, são brutais. No período de 30 anos, entre 1994 e 2023, o S&P 500 gerou uma média de 10,3% ao ano. O investidor médio de fundos de ações gerou 3,8% ao ano no mesmo período. A diferença de 6,5 pontos percentuais ao ano, sustentada por 30 anos, não é uma diferença marginal. É a diferença entre terminar com 500 mil reais ou com 140 mil reais, partindo do mesmo investimento inicial. A complexidade custou 360 mil reais neste exemplo. A simplicidade os teria preservado. Existe algo que aprendi na Berkshire após 60 anos e que contradiz quase tudo o que se ensina nos programas de MBA. A inteligência aplicada ao investimento tem retornos decrescentes além de certo patamar. Até certo nível de compreensão do funcionamento dos mercados, mais conhecimento produz decisões melhores. Mas além desse patamar, o conhecimento adicional produz principalmente a ilusão de controle que leva à intervenção ativa, o que destrói o rendimento que a passividade disciplinada teria produzido automaticamente. Vou conectar agora tudo o que expliquei com um cenário concreto que quero que calcule em sua cabeça enquanto o descrevo. 2 pessoas, mesma idade, 25 anos, mesma renda,
R$ 2.700 mensais. A primeira pessoa aplica o plano exatamente como descrevi. Taxa de poupança de 25% fixa. Reserva de emergência em 18 meses. Eliminação das dívidas de consumo no ano 2. Investimento automático de R$ 675 mensais em um fundo de índice do mês 19 até os 65 anos. Sem alterações, sem rebalanceamentos complexos, sem mudanças de estratégia. 44 anos de investimento automático. A segunda pessoa faz o que a maioria faz. Economiza irregularmente, dependendo do mês. Mantém uma dívida no cartão de crédito de R$ 10.000 que nunca consegue pagar totalmente. Investe quando o mercado sobe porque lhe dá confiança. Vende quando cai mais de 20% porque o pânico é insuportável. Muda o instrumento a cada 3 ou 4 anos, perseguindo o desempenho recente. Contrata um consultor financeiro aos 40 anos, que cobra 1,5% ao ano dos ativos geridos. Aos 65 anos, a primeira pessoa tem R$ 2 milhões. A segunda pessoa tem entre R$ 200.000 e R$ 400.000, dependendo dos ciclos específicos de mercado que viveu e das decisões que tomou em cada um deles. A diferença não foi a renda, não foi a inteligência, não foi o acesso à informação, foi a consistência estrutural de um plano simples aplicado, sem exceção, por 4 décadas. Agora quero falar sobre o elemento do plano que gera mais resistência quando o explico a pessoas entre 40 e 50 anos, porque até agora falei principalmente da perspectiva de quem começa aos 25 anos. Mas a maioria das pessoas que ouvem isto tem entre 40 e 55 anos, e a primeira reação que tem é esta: já é tarde demais para mim. Esta reação é compreensível. É, também, matematicamente incorreta, embora com nuances importantes. Aos 45 anos, com 20 anos de vida ativa restantes, antes dos 65, R$ 1.000 investidos a 8% produzem mais de R$ 500.000. Não são 2 milhões, mas também não é zero, que é o que produz exatamente o fato de não começar porque parece tarde. A diferença entre começar aos 45 anos e não começar nunca não é de R$ 1,5 milhão, é de R$ 500.000 versus zero. E R$ 500.000 aos 65 anos podem ser a diferença entre a dependência total e uma base mínima de autonomia econômica. Mas há algo mais importante que o cálculo para a pessoa de 45 anos. O plano nesta idade deve modificar sua estrutura em um elemento crítico. O horizonte mais curto significa uma menor tolerância à volatilidade real da carteira. Não a volatilidade emocional, que é sempre gerenciável pela automatização, mas a volatilidade temporal. Se o mercado cai 50% no ano 64 de sua vida e não se recuperou até o ano 65, você tem um problema real que aos 25 anos não tinha, pois o horizonte de recuperação era de 40 anos, não de 1. A solução não é evitar as ações, é a introdução gradual de uma proporção de ativos de menor volatilidade, conforme o horizonte temporal se reduz. Na Berkshire, usamos uma versão deste princípio em escala corporativa. Mantemos sempre uma reserva de caixa equivalente a pelo menos 12 meses de operações, não porque acreditamos que precisaremos dela em 12 meses, mas porque essa reserva é o que nos permite não vender ativos produtivos em momentos de estresse de liquidez. O mesmo princípio aplicado em escala pessoal diz que aos 55 anos você deveria ter uma proporção de sua carteira em instrumentos de menor volatilidade que funcionem como amortecedor de liquidez para os primeiros anos de aposentadoria, permitindo que o resto da carteira de ações continue crescendo sem a necessidade de liquidá-la em um momento ruim. A regra que eu aplicaria pessoalmente é esta: a proporção de ações deveria ser aproximadamente igual a 100 menos a sua idade. Aos 25 anos,
100 menos 25 equivale a 75% em ações, 25% em instrumentos mais conservadores. Aos 50 anos, 50% em cada categoria. Aos 65 anos, 35% em ações e 65% em instrumentos de menor volatilidade. Esta regra não é perfeita. Nenhuma regra simples é, mas seu valor reside na simplicidade da execução e na automatização do ajuste gradual que elimina a necessidade de tomar decisões complexas sob pressão. Quero falar agora sobre algo que raramente aparece nos planos de finanças pessoais, mas que, em minha experiência de 99 anos, determinou o sucesso ou o fracasso de mais planos de investimento do que qualquer decisão de instrumento ou estratégia. É o ambiente social imediato do investidor. Os seres humanos são animais extraordinariamente sociais. Suas decisões de consumo, poupança e investimento são determinadas em proporções significativas não pela racionalidade financeira, mas pela comparação com seu grupo de referência imediato. Se os seus 5 amigos mais próximos gastam em média R$ 3.000 mensais em consumo discricionário e sua renda disponível após a economia permite apenas 1.500, você enfrentará uma pressão social constante para alinhar seu comportamento ao do grupo. Essa pressão não é imaginária, é real, contínua e estatisticamente poderosa. Um estudo da Universidade de Harvard, publicado em 2007, analisou os padrões de gastos de grupos sociais por 15 anos. A conclusão foi que a probabilidade de uma pessoa manter uma taxa de poupança superior ao patamar de 20% de sua renda cai 43% se seu grupo social imediato tem uma taxa de poupança média inferior ao patamar de 10%. Não é força de vontade, é estatística social. O ambiente determina o comportamento com mais força do que a intenção declarada. Isso não significa que você deve se isolar de seus amigos ou construir uma existência monástica em torno da economia. Significa que deve estar consciente da pressão invisível que aquele ambiente exerce sobre suas decisões financeiras e construir mecanismos explícitos para neutralizá-la. O mecanismo mais eficaz que conheço é a automatização total da economia antes que o dinheiro seja socialmente visível. Se 25% de sua renda sai automaticamente para o investimento, no mesmo dia em que você recebe o salário, esse dinheiro nunca existe em sua mente como disponível para consumo. Não há decisão a tomar. Não há pressão social a resistir porque não há dinheiro visível para gastar. O segundo mecanismo é o que eu chamo de contabilidade paralela. Você mantém 2 registros simultâneos de sua situação financeira. O primeiro é o registro de fluxo de caixa mensal, que é o que a maioria das pessoas entende por sua situação financeira, renda menos despesas. O segundo é o registro do patrimônio líquido, que inclui o valor acumulado de seus investimentos, seus ativos, menos suas dívidas. A maioria das pessoas monitora apenas o primeiro. O primeiro mostra a escassez a curto prazo quando a taxa de poupança é alta. O segundo mostra crescimento silencioso e cumulativo que o fluxo de caixa mensal torna invisível. Quando você monitora o patrimônio líquido mensalmente, o comportamento muda. Ver que seu patrimônio líquido cresceu R$ 10.000 este mês, embora seu fluxo de caixa disponível tenha sido apertado, produz uma satisfação psicológica que compensa parcialmente a pressão social do consumo. Não a elimina, mas a torna mais gerenciável, porque existe um número concreto que confirma que o plano funciona, embora o funcionamento seja invisível na vida cotidiana. Em 2002, após o mercado cair 49% de seu pico em 2000 até o seu mínimo em 2002, recebi dezenas de cartas de acionistas da Berkshire perguntando se deveriam mudar a estratégia. Minha resposta foi sempre a mesma.
O negócio básico das empresas que vocês possuem mudou? A resposta era não. O mercado caíra quase pela metade, mas a Coca-Cola continuava vendendo 1,8 bilhão de bebidas diariamente. A American Express continuava processando milhões de transações. Os negócios não haviam mudado. Apenas os preços pelos quais eram negociados haviam caído, e preços baixos em ativos de qualidade não são uma ameaça. São uma oportunidade. O único caminho para perder definitivamente naquela situação era vender. Ninguém que manteve suas posições em fundos de índice durante a queda de 2000 a 2002 e continuou comprando mensalmente durante aquela queda perdeu dinheiro no período 2007. Ninguém. Os que venderam no pânico de 2001 ou 2002 precisaram de entre 3 e 5 anos adicionais para recuperar o que tinham antes da queda. A diferença foi exclusivamente comportamental, não intelectual, não informativa, comportamental. Vou lhe dar agora o cálculo que ninguém faz porque exige honestidade brutal sobre o comportamento real, não sobre o comportamento que alguém imagina que teria. A maioria dos investidores individuais, quando calcula sua rentabilidade histórica, usa o rendimento do instrumento que escolheu no período em que o teve. Mas esse cálculo ignora o comportamento real de compra e venda. Inclui apenas os períodos de manutenção, não as saídas e reentradas no mercado. O estudo Dalbar de 2023 calculou a diferença entre o rendimento do instrumento e o rendimento real do investidor por um período de 30 anos. O resultado foi que o investidor médio obteve 46% do rendimento do instrumento que usou. Se o fundo gerou 10% ao ano, o investidor obteve 4,6%. O restante, 54%, foi destruído pelas decisões de entrada e saída tomadas em resposta à volatilidade do mercado. Mais da metade do rendimento potencial evaporou por causa do comportamento, não por causa do instrumento. Isso significa que a escolha do instrumento correto resolve menos da metade do problema. A outra metade é o comportamento durante a manutenção do instrumento. E o comportamento durante a manutenção é exatamente o que a automatização protege e o que a gestão ativa destrói. Permita-me agora fazer um cálculo que ilustra o custo real da gestão ativa ao longo de um horizonte de 40 anos. Um fundo de índice típico cobra taxas de administração entre 0,03% e 0,2% ao ano do patrimônio. Um fundo de gestão ativa típico cobra entre 1% e 2% ao ano. Um consultor financeiro, que gerencia ativamente a carteira, cobra entre 1,5% e 2,5% adicional. No cenário mais comum, uma pessoa que contrata um consultor com um fundo ativo paga entre 2,5% e 4,5% ao ano em taxas totais. Tomemos o caso conservador. 2,5% ao ano em taxas sobre uma carteira de R$ 675 mensais por 40 anos. A diferença entre um fundo de índice a 0,1% e a alternativa gerida a 2,5%, assumindo o mesmo rendimento bruto de 8% para ambos, é a seguinte. O fundo de índice termina com mais de R$ 2 milhões. O fundo gerido ativamente termina com R$ 1.200.000. A diferença é de R$ 800 mil. R$ 800 mil que não chegaram ao investidor porque foram transferidos gradualmente, silenciosamente, 2,4% ao ano para a indústria de gestão financeira. E isso assumindo que o fundo ativo gerou o mesmo rendimento bruto que o índice. Na prática, 88% dos fundos de gestão ativa geram um rendimento bruto inferior ao índice em prazos de 20 anos ou mais. O que significa que o investidor pagou taxas superiores para obter rendimentos inferiores. Este
é o negócio da indústria de gestão ativa. Não é um julgamento moral, é uma descrição matemática de como opera o sistema. Warren explicou melhor do que eu em sua carta aos acionistas de 2013. Se um investidor tem $100.000 e os divide entre fundos ativos, consultores e gestores de patrimônio, pagará entre $2 e $3.000 por ano em taxas. Em 40 anos, essas taxas acumuladas com seus próprios juros compostos equivalem a entre $300 e $400.000 transferidos do investidor para a indústria financeira. O investidor entra com o capital, assume o risco e transfere centenas de milhares de dólares de seu rendimento potencial para quem gerencia aquele capital para ele. A instrução que Warren deixou para o fundo fiduciário de sua esposa, após sua morte, é pública e conhecida. 90% em um fundo de índice S&P 500 de baixo custo, 10% em títulos do governo de curto prazo, sem gestores ativos, sem consultores de investimento, sem estratégias sofisticadas. O homem que melhor investiu na história do século XX deixou instruções para que o dinheiro de sua família fosse gerido com a estratégia mais simples possível. Isso não é uma contradição. É a aplicação coerente do que aprendeu em 60 anos, observando a diferença entre o que funciona para gestores profissionais com vantagens de informação e escala e o que funciona para investidores individuais sem essas vantagens. Quero falar agora sobre a renda, porque tudo o que expliquei até aqui assume uma renda estável de R$ 2.700 mensais. Mas a renda não é uma constante fixa na vida de uma pessoa, é uma variável que pode ser influenciada por decisões deliberadas. E a relação entre o crescimento da renda e o plano de investimentos é onde ocorre a aceleração mais dramática da acumulação de capital. Existe o que eu chamo de princípio do degrau de renda. Toda vez que a renda sobe permanentemente, existe uma janela de decisão de aproximadamente 6 meses, durante a qual o comportamento de gastos ainda não se ajustou ao novo nível de renda. Nessa janela, o aumento de renda pode ser capturado integralmente para o investimento antes que o estilo de vida o absorva. A maioria das pessoas perde essa janela porque o ajuste de gastos ocorre automática e imediatamente com o aumento da renda. O restaurante que antes parecia caro, de repente parece razoável. O carro que antes estava fora do orçamento, de repente parece acessível. Se você capturar integralmente o aumento de renda de cada degrau durante os primeiros 6 meses e o direcionar para o investimento antes que o estilo de vida o absorva, o efeito no resultado final aos 40 anos é matematicamente extraordinário. Um aumento de renda de R$ 500 mensais aos 35 anos, capturado integralmente para investimento por 30 anos a 8%, produz mais de R$ 200 mil adicionais no momento da aposentadoria. A captura do aumento de renda é o mecanismo de aceleração mais poderoso disponível para o investidor individual que opera com rendas modestas. O mecanismo prático para implementá-lo é simples. Toda vez que a renda sobe permanentemente, o percentual de poupança da nova renda total aumenta em metade do percentual do aumento. Se a renda sobe 10% e antes você economizava 25%, agora economiza 30%. O nível de vida absoluto sobe modestamente, porque o resto do aumento de renda financia mais consumo em termos absolutos. Mas a taxa de poupança sobe também, capturando parte do aumento antes que o estilo de vida o absorva completamente. Esta regra tem um nome informal na literatura de finanças comportamentais. Chama-se Economies mais amanhã e foi desenvolvida pelos economistas Richard Thaler e Shlomo Ben-Artzi em 2001. Nos planos de previdência corporativa onde se implementou esta regra, a taxa de poupança média dos funcionários participantes subiu de 3,5% para 13,6% em 4 anos,
sem uma redução do consumo presente percebida subjetivamente, pois o aumento da economia proveio sempre do aumento da renda futura, não do consumo presente. O cérebro não registra como perda o que nunca experimentou como disponível. Agora chegamos ao elemento do plano que gera mais debates quando o apresento: a moradia. E vou dizer algo que contradiz diretamente a sabedoria popular brasileira sobre dinheiro. A casa própria não é necessariamente o melhor investimento disponível para uma pessoa com rendas médias que começa do zero. Em muitos contextos e momentos do mercado imobiliário, é um dos piores. Permita-me mostrar a matemática. Em São Paulo, em 2025, o preço médio de um apartamento de 2 quartos em uma zona de classe média é de aproximadamente R$ 500.000. Para comprá-lo com financiamento imobiliário, o comprador típico precisa de uma entrada de 20%, equivalente a R$ 100.000. A hipoteca de R$ 400.000 a uma taxa de 10% ao ano por 20 anos produz parcelas mensais de aproximadamente R$ 3.800. Ao longo de 20 anos, o comprador paga quase R$ 900.000 por um imóvel que custava R$ 400.000 de capital. A diferença representa juros pagos ao banco, mais o custo da manutenção anual, o IPTU, as despesas de cartório e os custos de transação. O custo real total daquela moradia em 20 anos ultrapassa R$ 1.200.000. O que teria produzido a mesma matemática investida no mercado? Os R$ 100.000 de entrada, mais os R$ 3.800 mensais, equivalentes à parcela, investidos a 8% ao ano por 20 anos, produzem aproximadamente R$ 2.800.000, mais que o dobro do valor da moradia comprada. E sem as restrições de mobilidade geográfica que a propriedade imobiliária impõe ao dono, restrições que, em muitos casos, têm um custo de oportunidade profissional e salarial significativo. Isso não significa que nunca se deve comprar uma moradia. Significa que a decisão deve ser analisada matematicamente em cada contexto específico, não assumida como automaticamente correta, porque a sociedade a apresenta como um marco de maturidade financeira. Existem contextos onde a compra de uma moradia faz sentido matemático, mercados onde a relação entre o preço de compra e o aluguel equivalente é favorável à compra, cidades com uma valorização histórica elevada do valor imobiliário, momentos do ciclo econômico onde as taxas de juros são baixas e os preços de compra estão reduzidos. Fora destes contextos específicos, a análise matemática favorece frequentemente o aluguel mais investimento em mercados financeiros diante da compra financiada. Na Berkshire, não compramos ativos porque culturalmente se considera correto comprá-los. Compramos ativos quando o preço pago é inferior ao valor intrínseco que o ativo gerará durante sua vida útil. Aplicado à moradia, a pergunta correta não é se devo comprar casa, é se o preço que pago por esta casa, neste momento do mercado, é inferior ao valor que aquele ativo me gerará, comparado à alternativa de investir aquele capital no mercado. Em muitos contextos e momentos, a resposta a esta pergunta é não. Permita-me agora conectar tudo no cenário completo de quem aplica este plano dos 25 aos 65 anos, com os números exatos de cada etapa. Meses 1 a 18, construção do fundo de emergência, renda de R$ 2.700, economia de 25%, R$ 675 mensais. Destino exclusivo, fundo de emergência em conta de poupança líquida ou Tesouro Selic. No mês 18, fundo de emergência finalizado com mais de R$ 12.000. Paralelamente, eliminação agressiva de qualquer dívida de consumo com o excedente adicional acima do mínimo de despesas. Mês 19 em diante, início do investimento automático. R$ 675 mensais em um fundo de índice. Compra automática no mesmo dia do recebimento da renda, sem exceção.
sem modificação, segundo as condições do mercado. Ano 5. A renda subiu para R$ 3.500. A taxa de economia se mantém em 25%, equivalente agora a R$ 875 mensais. A carteira tem cerca de R$ 50 mil. Não é visualmente impressionante, mas o hábito estrutural está consolidado e se escala sozinho. Ano 10. A renda subiu para R$ 4.500. A taxa de economia de 25% equivale a R$ 1.125 mensais. A carteira tem cerca de R$ 160 mil. Neste ponto, o capital acumulado começa a gerar rendimentos que superam a soma mensal do aporte. O dinheiro começa a trabalhar mais que o trabalhador. Ano 20. Renda de R$ 6.000, R$ 1.500 mensais de investimento. Carteira aproximada de R$ 600 mil. Os rendimentos anuais da carteira, a 8%, produzem cerca de R$ 48 mil por ano, equivalente a R$ 4.000 mensais. A carteira gera mais de 2 vezes o aporte mensal em rendimentos. A acumulação se autoalimenta. Ano 40. Carteira aproximada de R$ 3.700.000, assumindo o crescimento gradual da renda e a taxa de economia constante. Com uma taxa de retirada de 4% ao ano, essa carteira gera R$ 148 mil anuais em rendas passivas sustentáveis, equivalente a mais de R$ 12 mil mensais. 4 vezes a renda com que começou aos 25 anos, gerada passivamente, sem trabalhar, até o fim de sua vida. Este é o resultado matemático do plano simples, aplicado consistentemente. Não exige inteligência superior. Não exige acesso privilegiado a investimentos exclusivos. Não exige uma renda inicial elevada. Exige uma única coisa que se prova ser a mais rara de todas no comportamento humano: consistência estruturada por décadas, sem exceção. Agora, vou lhe dizer a verdade, que nenhum livro de finanças pessoais diz por que arruinaria suas vendas. O plano que acabo de descrever não é difícil de entender. Qualquer pessoa com educação básica pode compreendê-lo em uma tarde. O que é extraordinariamente difícil não é a compreensão, é a execução por 40 anos em um ambiente projetado especificamente para interrompê-la. As empresas de consumo investem bilhões de reais anualmente em pesquisa psicológica para entender exatamente como fazer você gastar hoje o dinheiro que deveria investir para amanhã. Os sistemas de crédito são projetados para fazer o gasto futuro parecer presente e indolor. As redes sociais amplificam a sinalização do consumo que produz a pressão da comparação social. O sistema tributário penaliza frequentemente a poupança e estimula o endividamento imobiliário. Todo o ambiente é estruturado contra o plano que acabo de descrever. Não digo isso para desanimá-lo. Digo porque entender a oposição do sistema é o único caminho para construir defesas reais contra ela. As defesas não são a força de vontade. A força de vontade é um recurso finito que se esgota sob pressão contínua. As defesas são estruturais. A automatização do investimento. O fundo de emergência, que elimina uma necessidade de liquidação na crise. A taxa de economia fixa, que se escala automaticamente. A revisão anual de gastos recorrentes, que elimina o dreno silencioso. A contabilidade do patrimônio líquido, que torna visível o progresso invisível. Em meus 99 anos, vi 4 gerações tentarem construir fortuna do zero. As que conseguiram não foram as mais inteligentes, nem as que tiveram mais sorte no mercado. Foram as que construíram sistemas que tornavam o comportamento correto inevitável e o comportamento incorreto difícil. Não impossível. Difícil. Essa diferença entre inevitável e difícil é suficiente quando sustentada por 4 décadas. Vou deixá-lo com a pergunta que guardo para o final. Não a que você esperava, não sobre qual instrumento escolher ou quanto economizar. A pergunta é esta: daqui a 20 anos,
quando você tiver entre 45 e 70 anos, dependendo da sua idade atual, do que você se lembrará de ter decidido hoje? Porque hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia em que você ouviu os números exatos, viu a matemática completa, entendeu o mecanismo. E agora deve escolher se essa compreensão muda algo em seu comportamento ou se torna apenas mais uma das coisas que você sabia, mas não aplicou. Não existe meio-termo nesta equação. Ou o dinheiro trabalha para você por décadas, ou você trabalha para pagar os juros de quem realmente o colocou para trabalhar. Estas são as duas únicas opções reais. Não existe uma terceira.